primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta terça-feira o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Segundo o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, o julgamento será retomado nesta quarta-feira com a votação sobre a aceitação ou a rejeição da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Caso seja aceite a denúncia da PGR, os investigados serão constituídos réus e vão responder ao processo na Suprema Corte, onde poderão ser considerados culpados ou inocentes. Dezenas de pessoas acusadas de insultarem o presidente turco e a sua família foram detidas pelas autoridades durante os protestos que ocorreram há vários dias na Turquia, avança o Financial Times. Na segunda-feira, Erdogan acusou o principal partido da oposição, o CHP, Partido Republicano do Povo, de estar a fazer mal ao país, ao mobilizar a população para protestar contra a prisão de Ekrem İmamoğlu, autarca de Istambul e principal opositor do presidente turco, no dia 19 de março, por alegadamente criar e dirigir uma organização criminosa. Os Estados Unidos afirmaram que a Ucrânia e a Rússia chegaram a acordo sobre cessar-fogo no Mar Negro. Em duas declarações divulgadas esta terça-feira, a Casa Branca afirmou que Kiev e Moscovo concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir a utilização de navios comerciais para fins militares no Mar Negro. O acordo surge após 3 dias de conversações entre os Estados Unidos e os 2 adversários na capital da Arábia Saudita, Riad. As reuniões não envolveram quaisquer conversações diretas entre funcionários ucranianos e russos. Wellington, boa noite. Wellington e Sal, boa noite aos dois. Boa noite, Sansão. Espero que esteja ouvindo agora. Boa noite, São Agostinho. E a você assistindo ao Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, como é que analisa este pré-julgamento, pelo menos neste primeiro dia? Sansão, como falei ontem, a espetacularização da justiça no Brasil transformou julgamentos em roteiros de novelas de baixa qualidade, onde o rito processual é subjugado ao espetáculo midiático. E falei ontem também que casos de grande repercussão, como aquele que envolveu o ex-presidente, na oportunidade Lula, o agora presidente Lula, e também Jair Bolsonaro, expõem uma dinâmica perversa, a substituição do debate jurídico por roteiros previsíveis, com heróis, vilões e finais apressados, muitas vezes marcados por erros processuais que garantem a anulação tardia do processo após o linchamento moral dos acusados. No recente julgamento da denúncia contra Bolsonaro e aliados do suposto golpe, né, só podemos dizer que é golpe depois do julgamento, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, STF, rejeitou preliminares que questionavam a parcialidade do relator, a competência da primeira turma e a legalidade da investigação. A pressa em avançar para o mérito, mesmo diante de questionamentos sobre sobrecarga de documentos ininteligíveis e também pesca probatória, que é a busca indiscriminada de provas, reforça uma tese de que o direito à ampla defesa é secundarizado em nome da urgência midiática. Esse cenário repete padrões históricos. Vou voltar a citar a Lava Jato, onde o juiz Sérgio Moro transformou processos em novelas diárias com vazamentos seletivos e espetáculos de prisões. O próprio Lula, que hoje é presidente e cobra punição contra Bolsonaro, foi condenado inicialmente sem provas robustas. Teve sua sentença anulada anos depois, após sofrer humilhações públicas e perdas políticas irreparáveis. A justiça brasileira, Sansão, como observado por estudiosos, subverte sua lógica quando juízes acumulam
papéis de acusador, investigador e julgador, rompendo com o sistema acusatório moderno. A espetacularização não é apenas um risco à imparcialidade, mas um atentado ao que chamam de democracia. Ao permitir que a opinião pública, inflamada por narrativas simplistas, influencie decisões, o judiciário brasileiro abdica de seu papel contra-majoritário. O caso atual revela ainda a seletividade do espetáculo. Enquanto políticos são julgados sob holofotes, milhares de presos provisórios apodrecem em cárceres sem direito ao processo célere. Essa espetacularização serve, assim, a uma agenda de criminalização seletiva, onde a imprensa e o judiciário reforçam estigmas, legitimando retrocessos como a negativa do direito ao esquecimento. E para resgatar a credibilidade do judiciário, é urgente que no Brasil seja combatida essa teatralização dos processos, ou seja, a transformação em teatro. Não é? Isso exige transparência rigorosa, respeito à presunção de inocência e mecanismos que isolem decisões de pressões externas. Sem isso, seguimos assistindo a um ciclo vicioso, Sansão. Condenações midiáticas, nulidades processuais e a corrosão da justiça como valor republicano. Se há algum golpe nisso tudo, o duro golpe é dos juízes contra a própria justiça. Como é que vê a presença de Bolsonaro neste pré-julgamento? Ele é parte do problema, porque permitiu que toda a construção no imaginário de pessoas completamente alienadas permitisse a ideia de que seria possível, ao invadir instalações públicas e promoverem ali a baderna, isso seria suficiente para a anulação de uma eleição. Bolsonaro é culpado também porque, na condição de presidente que perdeu uma eleição, já que ele disse que não houve fraude, ele deveria ir aos seus eleitores publicamente reconhecer a derrota. Ele não teve essa grandeza, preferiu fingir que não era parte do problema, permitindo que velhinhas fizessem orações em frente a pneus, outros fantasiados de soldados com cabos de vassoura fossem para instalações públicas e agora condenados como terroristas. É muita coisa, é uma palavra muito pesada para pessoas que foram tão enganadas por acreditar em um ex-presidente tão débil. Digamos então para a Turquia, manifestações na Turquia, a questão é para si, o Wellington, são manifestações de resto que acontecem numa altura em que muitas pessoas já foram detidas. Estas manifestações são legítimas? O que é que de facto está a acontecer na Turquia? Bem, as manifestações são legítimas na medida em que o cidadão tem o direito ao protesto, não é? Desde que sejam ordeiras. Mas a atual crise lá na Turquia, ela tem sido caracterizada por protestos massivos que foram intensificados nas últimas 72 horas e uma repressão governamental intensa também foi notada. Isso tem provocado debates em muitos países, especialmente aqui na Europa, sobre um novo cenário político e social instável vivido a partir das ações de Recep Tayyip Erdogan. O ponto de partida, Sansão, na prisão do prefeito suspenso de Istambul, que está sendo acusado de corrupção e terrorismo, e na subsequente onda de manifestações que desafiaram proibições e resultaram em mais de 1.000 detenções, não pode ser analisado apenas a partir daí. Existe um histórico, não é, de manifestações reprimidas na Turquia. É preciso que isso seja visto de alguma maneira, porque muitas primaveras que acontecem em diferentes países, depois de sufocada a primeira, normalmente as seguintes demoram muito mais tempo para que ocorram. Então, essa frequência com que tem acontecido essas revoltas populares na Turquia, elas suscitam aí realmente uma grande insatisfação do povo turco com o governo de Erdogan. E ele enfrenta turbulências internas que eu julgo assim muito relevante que façamos uma análise sobre
o que pode ser considerado positivo e o que pode ser considerado negativo dentro dessa busca, dessa ânsia popular e também do seu direito enquanto governante de defender o seu mandato. Porque existe aí uma resposta enérgica do Erdogan, como a classificação dos protestos como terror de rua e a ação policial rigorosa. Isso aí, a questão de ação policial rigorosa, eu defendo que o monopólio da força é do Estado, porque sem isso é o caos e o caos não tem dono. E isso pode fortalecer, de certa forma, a narrativa de Erdogan como um defensor da ordem. E grande parte da população aposta na manutenção da ordem. Então, os seus apoiadores tradicionais, eles enxergam nessa postura mais rigorosa uma garantia de estabilidade em meio ao caos. Mas existe também a nomeação do prefeito, que o artífice aí, né, de toda a celeuma, artífice involuntário, vamos dizer assim, como candidato, e todo esse desgaste em torno da imagem dele poderá provocar uma tentativa aí de recuperação de imagem por parte do Erdogan. Isso ninguém também pode negar. Pode haver, sim, desgaste da oposição, porque a população turca já começa a achar exagerada essa maneira como os protestos têm sido realizados. Agora, a economia sofrendo aí uma turbulência muito grande em decorrência dessa instabilidade política. A lira turca, por exemplo, está em queda livre e a saída do capital estrangeiro tem sido notada todos os dias. Os economistas já destacam que a instabilidade política na Turquia já prejudica investimentos e a confiança no país como um destino seguro, o que pode levar a mais inflação e desemprego, o que vai corroer ainda mais o apoio popular que Erdogan tenta resgatar. Então, para concluir, eu quero dizer aqui que a repressão violenta e a criminalização de protestos, se por um lado ela é vista como uma tentativa de manutenção da ordem, ela também tem sido vista por muitas pessoas dentro da Turquia e na comunidade internacional como ataques aos valores morais contra críticos, e isso intensifica uma pressão muito grande do ponto de vista do respeito ao contraditório e aos direitos humanos. Então, essa crise atual é um teste para a resiliência do governo Erdogan e é imprevisível ainda como é que teremos uma solução para esse impasse. Seguimos agora para o conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos dizem que a Ucrânia e a Rússia chegaram a acordo sobre cessar-fogo no Mar Negro. Wellington, é consigo que começo. Como é que avaliação faz desta informação? Olha, primeiro que não houve assim uma convergência completa entre o que foi anunciado pelos Estados Unidos e o que foi dito pela Rússia. A Rússia disse que concorda com o cessar-fogo no Mar Negro, desde que haja um plano muito claro de suspensão das sanções em relação ao SWIFT, que é a transferência internacional para determinadas atuações comerciais da Rússia. Então, não é assim, já está tudo pronto. E esse cenário foi prognosticado no nosso comentário do programa de ontem. Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está no campo de batalha, o que está realmente na prática. Então, esse recente anúncio de que Rússia e Ucrânia concordaram em interromper ataques a navios no Mar Negro representa, sim, um avanço diplomático, desde que ele seja verdadeiro. Porque as negociações mediadas pelos Estados Unidos na Arábia Saudita, e duraram aí recordes de horas, né, de reuniões, etc., elas sugerem uma disposição rara, né, desde que começou há mais de 3 anos essa guerra na Ucrânia, e que ambos os lados, pela primeira vez, estão falando sobre cessar-fogo, né? Mas essas cobranças que foram feitas de lado a lado, elas começam a suscitar uma certa fragilidade
nos efeitos que estão sendo anunciados, não é? Porque a história recente desse conflito já nos ensinou que acordos podem ser voláteis quando os interesses geopolíticos que o sustentam, eles são tão divergentes. Não é? A Europa defende uma coisa, perdão, a Europa defende uma coisa, Estados Unidos defendendo outra, a Rússia com um ponto de vista, a Ucrânia com outro ponto de vista, e fica parecendo, não é, que ninguém fala a mesma língua. E esse compromisso de garantir a navegação segura no Mar Negro e de não utilizar navios comerciais para fins militares é um alívio para a economia global, porque muitos países foram afetados, especialmente a Europa, com o abastecimento de grãos, não é? E fertilizantes também, que são commodities que tanto a Ucrânia como a Rússia são grandes exportadores, e a decisão dos Estados Unidos de suspender parcialmente sanções a produtos agrícolas russos também indica uma tentativa de equilibrar pressões econômicas com a necessidade de estabilidade. Para além disso aí, Sansão, existe uma abertura interessante que é a participação de terceiros como mediadores. No caso aí, a Turquia e as Nações Unidas foram mencionados como possíveis atores para uma moderação. Agora tem o ceticismo, que é justificável, porque o acordo anterior sobre exportação de grãos pelo Mar Negro, ele foi interrompido, não é? Por causa da insegurança produzida pelos ataques constantes. E aqui estamos diante de mais um cenário em que, apesar de todo o esforço da Arábia Saudita, né, que se propôs a moderar esse debate em torno do cessar-fogo, não temos ainda uma paz que possa ser chamada de duradoura, e isso vai exigir muito mais esforço de todos os atores envolvidos. Bem, estamos mesmo já no fim. Obrigado aos dois pela presença. Então, Wellington, até segunda-feira. Já sei que estará sábado no Conexão. Boa noite, isso aí. Sábado no Conexão Angola, você que está assistindo está convidado a assistir, e boa sorte para você. Boa noite também, Sal. Amanhã vocês continuam e eu vou assistir para aprender com vocês. Um grande abraço.